A BR-174 seria a rota principal de avanço. Isso acontece porque ela é a única rodovia pavimentada que conecta Boa Vista, a capital de Roraima, com Santa Helena de Guairén, na Venezuela. Essa característica torna a rodovia indispensável para qualquer movimento terrestre em larga escala vindo da Venezuela, já que a região ao redor é marcada por florestas densas, rios e terreno montanhoso, o que inviabiliza alternativas viáveis. Se a Venezuela decidisse invadir, Pacaraima seria o primeiro ponto estratégico a ser tomado. É uma cidade pequena, localizada exatamente na divisa entre os dois países, e funciona como uma porta de entrada para o território brasileiro. O controle de Pacaraima garantiria à força invasora acesso ao Brasil e abriria o caminho para o avanço em direção a Boa Vista. No entanto, essa tarefa não seria simples. A região é cortada pela Serra do Pacaraima, uma área montanhosa que dificulta o avanço rápido de tropas ou veículos pesados. Além disso, a BR-174 é estreita e sinuosa, o que a torna ideal para emboscadas e bloqueios. Imaginem um desafio para qualquer exército tentando passar por ali enquanto enfrenta resistência organizada. O Brasil teria boas condições de defender Pacaraima. A combinação de geografia e estratégia favorece as forças brasileiras. O terreno montanhoso e as estradas limitadas dificultariam a movimentação do inimigo, enquanto as forças brasileiras poderiam usar essas características a seu favor, instalando bloqueios em pontos estratégicos, criando emboscadas e posicionando tropas em áreas elevadas. Além disso, a vegetação densa ao redor da BR-174 permite que o exército brasileiro utilize técnicas de combate na selva, algo em que tem ampla experiência devido ao treinamento especializado de suas tropas. Nesse contexto, a defesa de Pacaraima se torna um exemplo claro de como a geografia pode ser um aliado poderoso em uma estratégia militar. Mesmo que a Venezuela pudesse utilizar a BR-174 para avançar, o terreno e a expertise brasileira em combate na selva tornariam o progresso lento e perigoso. Agora, turma, conseguem visualizar o desafio que seria avançar por essa rota enquanto enfrenta resistência organizada e usa recursos limitados. Agora, vamos avançar na rota. Vamos imaginar que a Venezuela fez um ataque relâmpago que pegou o Brasil de surpresa. O próximo objetivo lógico seria Boa Vista, que é o centro administrativo e logístico de toda a região. Se Pacaraima é a porta de entrada, Boa Vista é a sala de controle. Tomar essa cidade daria à força invasora acesso à infraestrutura necessária para consolidar uma posição: estradas, depósitos de suprimentos e até mesmo o aeroporto da capital. Porém, controlar Boa Vista não é tarefa simples. O Brasil tem uma presença militar significativa ali, e qualquer tentativa de invasão enfrentaria resistência organizada. E aqui entra um ponto interessante. Apesar de ser estratégica, a BR-174 também é uma fraqueza para a força invasora, porque é a única rota pavimentada para avançar. Vamos pensar juntos. O que acontece se essa rodovia for bloqueada? Ou se trechos forem destruídos? Sem alternativas viáveis, as tropas venezuelanas ficariam isoladas, sem reabastecimento, vulneráveis. Isso mostra como a logística é um fator essencial em qualquer guerra. Sem comida, munição e combustível, não há como manter uma invasão. Além disso, o exército brasileiro é treinado para operar nesse tipo de terreno. Vocês sabiam que temos as tropas de infantaria de selva, que são especialistas em combate na Amazônia? Eles conhecem cada detalhe do ambiente, sabem usar o terreno a seu favor e estão preparados para resistir a uma invasão, mesmo em condições adversas. Por fim, lembrem-se de que a geografia é um grande aliado do Brasil nesta região. A Serra do Pacaraima, a densa floresta amazônica, os rios, tudo isso dificulta um avanço rápido por parte de qualquer exército. Portanto, mesmo que a BR-174 seja uma rota estratégica para a Venezuela, ela também é um gargalo que o Brasil pode usar em sua defesa. Agora, vamos pensar além de Pacaraima e Boa Vista. Suponhamos que a Venezuela consiga de alguma forma superar esses obstáculos iniciais. O que viria depois? Aqui, o Brasil usaria sua maior arma, o seu tamanho. Assim como a União Soviética aproveitou o inverno contra os alemães na Segunda Guerra, o Brasil utilizaria sua vasta extensão territorial a seu favor. Precisamos lembrar
que o Brasil é um país continental. Superar Pacaraima e avançar até Boa Vista seria apenas o começo de um desafio monumental. Vamos falar de números. De Boa Vista até Manaus, por exemplo, são cerca de 750 quilômetros, e essa é a cidade mais próxima, que pode realmente oferecer suporte logístico significativo para uma defesa prolongada. A questão é, como a Venezuela manteria o avanço tão longe de suas bases de suprimentos? Pense nisso. Cada quilômetro avançado significa mais dificuldade para transportar comida, munição e combustível. Além disso, o Brasil poderia usar essa distância a seu favor. Sabotando estradas, pontes e outras infraestruturas pelo caminho, seria facilmente possível atrasar ou até paralisar o avanço de qualquer força inimiga. E o que há entre Boa Vista e o resto do Brasil? Principalmente a floresta amazônica. Mesmo que a Venezuela tentasse ampliar sua ofensiva, o terreno ficaria ainda mais complicado, com rios como o Rio Branco e o Rio Negro servindo de barreiras naturais. E como vimos, o Brasil tem unidades militares treinadas justamente para operar nesse tipo de ambiente. Além disso, um fator importante que precisamos considerar é a resposta do Brasil em outras frentes. Se a Venezuela concentrasse suas forças no norte, ela provavelmente deixaria outras áreas vulneráveis. Por exemplo, o Brasil poderia reforçar alianças regionais com países como a Colômbia ou a Guiana, que compartilham fronteiras com a Venezuela, criando pressão em múltiplos pontos ao mesmo tempo. Veja como um avanço além de Pacaraima e Boa Vista seria extremamente arriscado para qualquer força invasora. Mesmo que a Venezuela obtivesse ganhos iniciais, a geografia, a extensão do território brasileiro e as estratégias de sabotagem e defesa tornam qualquer avanço prolongado praticamente inviável. Isso mostra como o planejamento e a logística são tão importantes quanto a força militar em si. E se a Venezuela optasse por concentrar sua estratégia em ataques aéreos e assaltos de paraquedistas, em vez de uma invasão terrestre concentrada na BR-174, essa abordagem é bem diferente e traz novos desafios tanto para o invasor quanto para o defensor. Vamos analisar. Primeiro, para que servem ataques aéreos? Em geral, eles têm dois objetivos principais: neutralizar infraestruturas estratégicas e desorganizar e enfraquecer a logística. O Brasil tem sistemas de defesa aérea, especialmente nas áreas próximas a Boa Vista, que é um ponto estratégico. Isso significa que aeronaves venezuelanas precisam operar com cautela para evitar serem abatidas, o que limitaria a eficácia dos ataques, e o número limitado de jatos seria um grande problema para a Venezuela em uma estratégia de ataques aéreos. Patrulha aérea. Parte da frota deve permanecer sobre o território venezuelano para proteger instalações críticas, cidades e bases militares. Interdição aérea. Outros jatos seriam usados para impedir que o Brasil lançasse ataques contra a Venezuela. Missões de ataque. Apenas uma parcela da frota seria dedicada a ataques diretos contra alvos brasileiros. Tudo isso resultaria que apenas uma parcela da frota seria dedicada a ataques diretos contra alvos brasileiros. E sobre os assaltos de paraquedistas? Essa é uma estratégia interessante. Os paraquedistas seriam lançados atrás das linhas de defesa brasileiras, com o objetivo de capturar ou sabotar pontos estratégicos, como a própria cidade de Boa Vista ou depósitos de suprimentos. É uma manobra que pode causar bastante confusão para o exército brasileiro no campo de batalha. Porém, aqui surge um desafio enorme para a Venezuela: a logística e o isolamento. Pensem, uma vez que os paraquedistas pousaram, como eles seriam reabastecidos? Como manteriam contato com o comando central? Na Amazônia, onde o terreno é hostil e a infraestrutura é limitada, esses soldados ficariam extremamente vulneráveis. Tropas brasileiras poderiam cercá-los facilmente, cortando qualquer rota de retirada. Outro problema que a Venezuela enfrenta é que, embora ela possua um exército razoavelmente equipado, ele não é grande o suficiente para sustentar simultaneamente uma invasão em larga escala e manter a defesa de seu próprio território. Isso significa que, ao concentrar suas tropas e recursos na tentativa de avançar sobre o Brasil, a Venezuela acabaria expondo suas fronteiras e regiões estratégicas a vulnerabilidades. Qualquer perda significativa durante a invasão, como a destruição de veículos, aeronaves e equipamentos, enfraqueceria ainda mais
sua capacidade de defesa. Agora, pensem nas perdas humanas e materiais que uma guerra desse tipo causaria. Conflitos modernos são altamente destrutivos e um embate com o Brasil, que possui um exército maior, melhor treinado e mais bem estruturado, provavelmente resultaria em uma carnificina para os dois exércitos. As consequências para a Venezuela seriam muito maiores. Além disso, sustentar uma guerra é extremamente caro. A economia venezuelana, já fragilizada por sanções e crises internas, enfrentaria enormes dificuldades para suportar os custos prolongados de um conflito. Após o conflito, a Venezuela sairia enfraquecida, tanto militarmente quanto economicamente. Os vizinhos da Venezuela, que já enxergam o país como um encrenqueiro e instável, poderiam aproveitar a situação de fragilidade para resolver disputas territoriais ou aumentar a pressão política e econômica. Um exemplo seria a Guiana, que mantém um litígio territorial com a Venezuela na região de Essequibo. Com as forças venezuelanas desgastadas, a Guiana poderia se sentir encorajada a fortalecer suas posições, ou mesmo buscar apoio internacional para enfrentar a Venezuela. Além disso, países como a Colômbia, que têm relações tensas com a Venezuela, poderiam explorar esse momento de fraqueza para reforçar sua segurança ou até mesmo apoiar ações contra o regime venezuelano. Nesse cenário, a Venezuela correria o risco de perder ainda mais controle sobre seu território ou ver sua influência na região reduzida drasticamente. E não menos importante, devemos lembrar do impacto interno. A população venezuelana, que já enfrenta desafios como a falta de alimentos e medicamentos, sofreria ainda mais com as consequências de uma guerra. Isso poderia levar a protestos e instabilidade política dentro do próprio país, fragilizando ainda mais o governo. O que aprendemos aqui é que, embora uma invasão militar possa parecer uma demonstração de força, ela também pode expor grandes vulnerabilidades. Para a Venezuela, invadir o Brasil poderia trazer consequências desastrosas, deixando o país enfraquecido e vulnerável a pressões externas e internas. Invadir um país não é só uma questão de conquistar território. Uma invasão precisa ser justificada por benefícios estratégicos que superem os custos e as perdas envolvidas. Caso contrário, ela se torna uma empreitada desastrosa para o país agressor. A Venezuela, atualmente, não possui poder militar suficiente para invadir o Brasil, mas isso não significa que o cenário não possa mudar no futuro. E vocês? Vocês acham que o Brasil deve priorizar defesa ou diálogo com a Venezuela? Vocês acham que o Brasil deveria reforçar ainda mais a defesa em Roraima ou investir mais no diálogo diplomático com a Venezuela? Se houvesse uma guerra entre Brasil e Venezuela, vocês acreditam que outros países da América do Sul se envolveriam? Deixe seu comentário abaixo, lerei todos. Se você assistiu o vídeo até aqui, então significa que você gosta do nosso conteúdo e eu peço humildemente que você clique no botão de gostei. Isso ajuda demais. O canal, mesmo se você estiver assistindo na TV, você pode fazer isso. Você não sabe o quanto isso nos ajuda. E assista também nosso último documentário sobre como o poder militar da Suécia poderia facilmente impedir uma invasão russa clicando no vídeo que está aparecendo em sua tela. Te vejo lá e um abraço.